Paz do Senhor, igreja. Vamos orar pelo pastor Júlio que estará ministrando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta maravilhosa oportunidade que agora teremos de ouvir a tua palavra. Continua usando o teu servo, o teu filho, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai, pois precisamos e queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a cada vida, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé em reverência à palavra de Deus, ler alguns versículos da palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 8 de Marcos. Glória a Deus. Deus tem uma palavra ao nosso coração nesta noite. Marcos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Evangelho de Marcos capítulo 8, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, e não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém? Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, quero meditar um pouco com a igreja naquilo que o Senhor ministrou hoje ao meu coração lendo esse texto. E eu lendo esse texto, mais propriamente dito a respeito do cego de Betsaida, o Senhor me fez eu voltar um pouco e meditar no que aconteceu antes de chegarmos a este acontecimento. Hoje é culto de avivamento, talvez você não está entendendo o porquê da escolha desse texto, mas eu entendo que o Espírito Santo vai te fazer entender no final ou no decorrer da ministração desta palavra. Meus irmãos, Jesus aqui ele está com os seus discípulos, e Jesus ele vinha do milagre da multiplicação dos pães, sendo este a segunda vez que ele multiplica pães. Antes da gente entrarmos nesta leitura, foi o que tinha acabado de acontecer.
E nós vemos que logo após ele multiplicar pães, os fariseus vão ter uma disputa com ele. E ao ter esta disputa com ele, logo em seguida, ele vai pegar o barco e vai com seus discípulos para o outro lado. E ao ir para o outro lado, o texto em que nós lemos, nos mostra que eles se esqueceram de levar pão. E Jesus, ele vai dizer para eles: guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. E os apóstolos vão pensar que ele está querendo dizer que era porque eles tinham se esquecido de levar o pão, porque o fermento vem de pão. Mas os apóstolos não entendendo, Jesus ele vai começando a fazer eles se lembrarem de tantos outros acontecimentos que aconteceram e eles também não tinham entendido. Jesus faz uma série de questionamentos a ele, uma série de perguntas, de situações que ele havia feito e que os apóstolos também não tinham entendido. Jesus ele faz aqui ao torno destes versículos em que nós lemos 7 perguntas de 7 situações que aconteceram desse período que Jesus andou com os apóstolos e eles não tinham compreendido. Ele fala a respeito de coração endurecido, ele fala que eles tinham olhos mas não viam, ele fala que eles tinham ouvidos mas não tinham ouvido o que Jesus tinha ensinado, ele fala que eles tinham se esquecido, eles não se lembravam de situações que aconteceram, e aí ele começa a lembrar da primeira multiplicação dos pães, da segunda multiplicação dos pães, e ele fala: como não entendeis ainda? Mas uma coisa que me chamou a atenção, era que ele cita aqui que o coração deles estava endurecido, e a Bíblia, ela nos mostra que antes da segunda multiplicação dos pães, obviamente teve a primeira. E na primeira multiplicação dos pães, logo após a primeira multiplicação dos pães, eles vão entrar num barco e Jesus vai seguir eles no barco. E ao entrar no barco, vai se levantar um vendaval, as ondas vão vir sobre o barco, Jesus vai o quê? Acalmar o vento, repreender o vento, vai fazer com que aquela situação seja resolvida, e o texto de Marcos 6,52 vai dizer no 51 que eles ficaram maravilhados, assombrados, e no 52 vai dizer que eles não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães, e o coração deles estava endurecido. E novamente aqui, tudo de novo, vem a segunda multiplicação dos pães, vem o milagre que o Senhor faz, o Senhor vai orientar eles, e eles não tinham entendido, coração endurecido, eles tinham se esquecido daquilo que eles tinham visto, daquilo que eles tinham ouvido, daquilo que Jesus tinha ensinado, e eles não estavam compreendendo. Queridos, antes de entrarmos sobre a situação do cego de Betsaida, muitas das vezes essas situações acontecem conosco. Jesus, muitas das vezes, fez tanta coisa em meu favor, tanta coisa em teu favor, tanta coisa que a gente já viu, que Ele fez por nós e no meio de nós, por nós e no meio dos nossos, por nós e no meio da nossa família, por nós e no meio da nossa igreja. Quantas coisas que a gente já viu, quantas coisas que a gente já ouviu, e fez a gente aumentar a nossa fé, fez a gente se encher de esperança, mas situações da vida faz a gente se esquecer, faz a gente não compreender mais, faz a gente se esquecer de tantos milagres, o coração se endurece, às vezes por causa dos problemas, às vezes por causa das lutas, às vezes
vezes por causa dos levantes, às vezes por causa de situações adversas, e passamos a nos esquecer, aleluia, aquilo que vimos o Senhor fazer em nosso meio, passamos a nos esquecer aquilo que foi pregado, aquilo que Jesus falou, passamos a nos esquecer dos milagres que Ele já fez, e o nosso coração se endurece. Mas Deus nesta noite está dizendo para mim, para você, que Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje, e Ele é o mesmo eternamente, e vai nos fazer lembrar, vai nos fazer entender, vai fazer a gente entender que esse coração incrédulo, esse coração que muitas das vezes vem duvidar, vai nos fazer entender nesta noite que Ele é poderoso para continuar fazendo na minha vida e na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fala para eles se guardar do fermento dos fariseus, dos fermentos de Herodes. Queridos, muitas das vezes nós devemos tomar cuidado, porque o que faz a gente perder a visão, o que faz o nosso ouvido espiritual fechar, é a gente se envolver com ensinamentos contrários à palavra de Deus. Eles tinham olhos, mas não estavam vendo, eles tinham ouvido, mas não estavam ouvindo. Os fariseus e os Herodes ensinavam coisas contrárias ao que Jesus ensinava, eram contra os ensinamentos de Jesus, e eles eram apóstolos, e Jesus está orientando eles para guardar-vos desses ensinamentos, desses grupos de pessoas. E nós devemos tomar cuidado com aquilo que estamos vendo, com aquilo que estamos assistindo, com aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos acessando na internet, aquilo que estamos acessando no YouTube, aquilo que estamos vendo nas pregações, entre aspas, que ensinam situações diferentes. Hoje em dia nas televisões, nós devemos estar atentos e ouvindo aquilo que é pregado na Bíblia como que ela é, a Bíblia como que ela é pregada, a Bíblia como ela é falada, não aquilo que vai agradar os nossos ouvidos, não aquilo que vai nos afastar, ir contra a palavra de Deus. Devemos nos guardar, e Jesus estava orientando eles, mas eles não estavam entendendo. E aí o que me chama a atenção, queridos, é que logo em seguida a todo esse acontecimento, o Espírito Santo permite e usa João Marcos, que era o Marcos que escreveu este evangelho, a entrar logo em seguida sobre o cego de Betsaida. E nem Mateus, nem Lucas, nem João tratam desses assuntos, tanto que já mensuramos aqui, como sobre o cego de Betsaida. E ele já vai logo em seguida falar sobre esta situação. E a Bíblia nos mostra, queridos, que quando ele chega em Betsaida, lhe trouxeram um cego. E eu já quero me antecipar, e nós vamos entender isto durante a ministração desta palavra, que era um cego que enxergava e parou de enxergar. E trazem este cego para ele curar, para ele ser curado. E diz a Bíblia, queridos, que Jesus toma ele pela mão e o leva para fora da aldeia. Tira esse cego de um ambiente. Tira este cego de um local. Que ambiente que é este? Que local que é este? Uma aldeia. A Bíblia não fala mais nada sobre essa aldeia, mas a Bíblia me faz entender, nós vamos ver isso até o final, que era um lugar que não era ambiente para ele, que era um lugar aonde ele não podia estar, que era um lugar aonde ele não estava fazendo bem ele estar ali. E a primeira coisa que Jesus faz é pegar ele pela mão e levar ele para fora da aldeia. E quando tira ele desse ambiente, quando tira ele deste local, aleluia, a Bíblia vai nos mostrar que este cego vai ter um encontro com Jesus, e a Bíblia vai nos mostrar, diferente de tantas outras coisas, de tantas outras formas que Jesus curou outras pessoas, vai usar de uma maneira diferente, vai cuspir nos seus olhos. É a primeira coisa que Jesus vai fazer, vai cuspir nos seus olhos. E logo após cuspir nos seus olhos,
vai lhe impor as mãos. E quando ele tem essas duas atitudes sobre este cego, ele vai fazer uma pergunta para este cego. Ele vai perguntar se este cego via alguma coisa. Queridos, esse texto aqui me fez entender que muitas das vezes nós, como seres humanos, estamos sujeitos a ter 3 tipos de visão. O texto me fez entender 3 tipos de visão que nós podemos estar passando na nossa vida. O primeiro tipo de visão é que este cego, ele era um cego que ele não estava enxergando nada. Ele estava literalmente cego. E ele vai ter um encontro com Jesus. E a forma que Jesus vai tratar e vai trabalhar na vida dele, primeiramente ele cuspindo nos olhos, para depois lhe impor as mãos, e depois lhe fazer uma pergunta se ele via alguma coisa. Este cego não enxergava nada. E quantos de nós, muitas das vezes, estamos cegos espiritualmente falando? Perdemos a visão espiritual, perdemos a visão de tudo, não enxergamos mais nada, não temos mais, segundo a visão espiritual, esperança de mais nada. Não conseguimos mais enxergar um caminho de vitória, não conseguimos mais enxergar um caminho de mudança, não conseguimos mais enxergar um caminho que Jesus pode mudar, que Jesus pode salvar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode dar uma reviravolta, e vamos perdendo a nossa visão espiritual, passamos a desacreditar, não acreditamos mais em nada. E outros que literalmente não têm visão mesmo, porque são incrédulos. Não tem Jesus como seu Deus, não tem Jesus como seu Senhor, não tem Jesus como seu Salvador. Quem sabe, muitos que estão me assistindo agora, como meus amigos da vila onde eu morava lá em Santos, eu compartilhei que estaria ministrando, estão assim. Vivíamos daquela vida desgraçada que vivíamos, e sem visão, não tínhamos Jesus. Quem sabe muitos não têm Jesus, não têm visão, e a Bíblia dá respaldo para isso, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, que o Evangelho ele fica encoberto, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, o Deus com letra minúscula, diabo, Satanás, que não quer que a luz do Evangelho resplandeça sobre o ser humano, e nós estávamos assim antes de termos o encontro com Cristo. E quem sabe, tendo esse encontro com Cristo, perdemos a visão. Tínhamos uma visão ampla de avançar e crescer em vários aspectos, e perdemos esta visão. E Jesus, ao trabalhar na vida deste cego, ele vai cuspir nos olhos, ele vai fazer de uma forma que de repente o cego não gostou, de repente os amigos do cego, a família do cego não gostou. E nós, quando temos um encontro com Cristo, não somente quando temos um encontro com Cristo, até quando estamos na presença de Deus, muitas das vezes a palavra vai vir de uma maneira que vai nos confrontar, muitas das vezes a palavra vai vir de uma maneira que vai fazer com que a gente às vezes não consiga entender, e às vezes não gosta do que está sendo pregado, o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, porque mexe na nossa carne, mexe no nosso ego, mexe naquilo que nos satisfaz, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ao ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, aleluia, e ela é apta para discernir e interpretar os pensamentos e as intenções do coração. Então, quando Jesus vem nos confrontar com a sua palavra, é porque Ele nos ama, Ele quer que nós tenhamos visão, Ele quer que a nossa visão aumente, Ele quer que nós cresçamos, Ele quer que nós estejamos focados nele, para juntos podermos um dia ser arrebatados com Ele para os ares. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo tipo de visão que esse texto me mostra, queridos, está registrado no versículo de número 24. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens,
pois os vejo como árvores que andam. Aqui está a base bíblica que este cego enxergava e parou de enxergar. Porque senão ele não falaria que via os homens como árvores. Ele sabia o que era uma árvore. Ele já tinha enxergado. Ele sabia o que era uma árvore. Ele fala, vejo os homens como árvores que andam. E essa situação aqui é interessante, queridos. Porque a visão dele começou a melhorar. Mas ainda não estava do jeito que era para ser. Ele começou a ver os homens como árvores que andam. E muitas das vezes, queridos, acontece comigo e acontece conosco. Nós temos um encontro com Cristo, nossa visão começa a mudar, nós começamos a ter novos tipos de visão no quesito espiritual, de mudança de vida, tudo para uma visão do âmbito correto, mas às vezes começamos a perder a visão na caminhada, vamos perdendo a visão espiritual e começamos a ver as coisas como não é para se ver. Vejo os homens como árvores que andam. Queridos, árvores têm diferença para o homem. As árvores, elas nos trazem muitos benefícios. Ela nos traz o benefício da sombra. Hoje eu estava meditando nesse texto e pensando. Muitas das vezes a gente planta uma árvore, a gente rega a árvore, a gente cuida da árvore, coloca na porta da nossa casa, e aí vem alguém, isso com todos nós acontece, até a gente faz isso, e estaciona o carro debaixo da sombra da nossa árvore. E a gente que fez de tudo, né? Muitas das vezes, queridos, nós vemos árvore com frutos, a gente ataca pedra na árvore, a gente pega uma vara, bate para cair os frutos, agride aquela árvore, come do fruto da árvore. Mas muitas das vezes a gente não fizemos nada para que aquela árvore venha a dar o fruto. E muitas das vezes, queridos, nós estamos vendo os homens como árvores. Muitas das vezes a gente só quer o que o homem tem para nos oferecer. Muitas das vezes a gente está apoiado naquilo que o homem pode nos dar. Muitas das vezes a gente está fixado naquilo que eu posso ter de vantagem na vida do ser humano. E passamos a perder a visão e ter uma visão errada. Focado no homem. Com a visão focada no ser humano. E a gente se decepciona, a gente erra, a gente fala o que não é para falar, a gente faz o que não é para fazer. Sabe por quê? Porque o homem como eu e você, somos falhos. Somos errantes. E passamos a perder a visão. Passamos a julgar o homem. Passamos a falar mal do homem. Quando eu digo homem, é o ser humano, a mulher. Passamos a interpretar o homem. Passamos a tirar pedra no homem. Passamos a agredir o homem com palavras. E este homem aqui, ele passa a ver o homem como árvores que andam. Árvores têm vida, mas não têm sentimentos. O ser humano tem sentimento. A gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Como está a nossa visão ao ver o nosso próximo? Qual está sendo a nossa atitude com o nosso próximo? As nossas ações vai fazer ele se aproximar de Deus ou afastar ele de Deus? As nossas ações vai fazer ele se alegrar ou ele se entristecer? Nós, como homem de Deus, temos que fazer o ser humano se aproximar de Deus e não afastá-lo. Nós, como homens e mulheres de Deus, a nossa visão tem que fazer com que o nosso próximo se alegre. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Temos que estar com o ser humano quando ele nos dá sombra, quando ele nos dá o fruto, mas quando ele não tem nada para oferecer, está do lado dele também. Bendito seja o nome do Senhor. E este cego estava vendo o homem como árvores que andam. Se esqueceu. Se esquecemos
dos sentimentos, de tudo o que o ser humano tem e passa em sua vida. E por último, queridos, não encerrando ainda, mas a terceira visão, do versículo de número 25. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente. Queridos, no período que eu trabalhei numa casa de recuperação aqui da cidade, eu fiquei 1 ano convivendo com um interno que foi lá se internar, e ele era cego. E não somente por causa deste cego. Qualquer cego que você vê, praticamente a maior parte do dia, ele está sempre de cabeça baixa, porque ele não enxerga. E eu convivi com ele. Você conversa com ele, ele não está olhando para tu, ele não te enxerga, ele conversa contigo de cabeça baixa. Ele fala as coisas de cabeça baixa. Esse cego, quando Jesus cospe nele, nos olhos dele, e impõe as mãos e vê, para ver, e pergunta se ele via alguma coisa, eu deduzo que ele estava de cabeça baixa. E aí quando Jesus fala para ele se ele via alguma coisa, ele levanta reto, que nem eu estou fazendo aqui, e olha em direção reta, e vê os homens, mas vê pensando que fosse árvores. Então ele está de cabeça baixa, na primeira visão não estava enxergando nada, a visão começa a melhorar olhando visão reta, e agora por último Jesus o faz olhar para cima. E ao olhar para cima, e ao Jesus impor as mãos nele, ele viu tudo claramente e ficou curado e restaurado. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você? Queridos, chega de olhar para baixo. Queridos, chega de olhar para os outros de uma maneira errada. Chega de olhar para os outros com uma visão distorcida. Queridos, é hora de olhar para cima. É hora de olhar para Cristo. É hora, aleluia, para como Paulo fala, buscando as coisas que são do alto e não as que são da terra. É hora de olhar para Jesus. Esse não falha, esse não erra. Aleluia, a Bíblia diz, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual não fugiu da situação de cruz, mas estava ali para sofrer em meu e teu favor, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para nos socorrer nas nossas fraquezas. Olhe para Jesus, crente avivado, crente cheio de fé, crente que tem, aleluia, a sua fé em Cristo e é avivado, olha para cima, olha para Jesus. E ele passou a ver tudo claramente. Ele ficou restaurado. A visão dele melhorou. Queridos, quando estamos focados nos problemas desta vida, nas coisas desta vida, como Paulo falou para o pastor Timóteo, a gente se embaraça. Não lancemos mão daquilo que Deus tem proposto para nós. Deus tem proposto para mim, para você, morar com Ele na glória, no céu. E a busca do avivamento, queridos, é em Jesus. Para sermos avivados em Jesus. Olhando para cima é aumentar a vida de oração. Olhando para cima é aumentar a leitura bíblica. Olhando para cima é aumentar a consagração. Olhando para cima é estar mais perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, o meu foco vai estar para cima, para as coisas do alto. Busca por avivamento, é isso. Como está a nossa visão? Às vezes questionamos, perguntamos, por que, Senhor, tanto silêncio? Por que, Senhor, tanto problema? Por que, Senhor, tanta luta? Por que, Senhor, tanta prova? Por que isso? Por que aquilo? E Jesus está nos dizendo nesta noite, você já viu, você tem olho, você já ouviu as pregações, você tem ouvido, você já viu o que eu fiz no meio dos teus, você já viu o que aconteceu? Lembra, porque está com o coração endurecido.
lembra da cura, lembra da porta que abri, lembra do socorro, lembra do milagre. Seja como Jeremias, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Não atentando nós nas coisas que se veem que são temporais, mas atentando nas que não se veem que são eternas. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, quando começou a andar, aleluia, sobre as águas, olhando para Jesus, ele andou, experimentou o milagre. Ele afundou quando a visão dele mudou o foco. Qual tipo de visão que nós estamos? Lembra-se, não compreendeis ainda quantos milagres eu já fiz? Se lembre, coloque sua visão naquilo que vai te fazer crescer, que vai te fortalecer. O cego ficou restaurado. E Jesus, ele encerra dizendo, no versículo de número 26, e mandou para a sua casa dizendo, não entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. O texto me faz entender que este cego estava num ambiente que não era bom para ele. Quem sabe a aldeia fez ele perder a visão. Com quem estamos andando? A quem estamos ouvindo? Com quem temos nos relacionado? Por onde temos andado? Não entres nas aldeias. E vá para a sua casa, com a sua visão curada, restaurada, olhando para cima, em busca de avivamento, olhando para o alto. Posso orar, pastor? Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. Jesus amado, que nós possamos estar com a nossa visão, Senhor, sempre olhando para o alto, para cima. Que nós possamos estar, ó Deus, com a nossa visão clara, restaurada. Que nós não venhamos perder a visão. Meu Deus, que cada um de nós possamos, ó Deus, voltar a sonhar, voltar a ter esperança, voltar a ter uma busca como éramos no primeiro amor, voltar a ter aquilo, Senhor, que o Senhor quer para a nossa vida no âmbito espiritual. Obrigado por nos orientar. Obrigado por abrir os nossos olhos, Senhor. Pai bendito e santo, abençoa cada vida que aqui está, a cada vida que está, Senhor, assistindo também nesta noite, aleluia, nas redes sociais, trazendo cura, trazendo, Senhor, salvação, trazendo libertação, trazendo avivamento, para que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.